Olá pessoal, tudo bem? Cícero Gabriel, diretor de relacionamentos da Ferreira Filho Associados. E hoje eu estou aqui para mostrar para você como utilizar sistemas de custeio diferenciados para que você consiga calcular e enxergar a tua capacidade lucrativa otimizável, ou seja, o que você pode otimizar relacionado a custos variáveis diretos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Muito bem, pessoal, retornando então para mostrar para vocês como calcular e enxergar a sua capacidade lucrativa otimizável. Bom, a gente sabe que o sistema de custeio por absorção é o sistema padrão, é o sistema que a legislação prega que a gente utilize, é o sistema que a contabilidade utiliza, é o que casa com o balanço patrimonial e é um sistema que é o mais simples e todas as empresas têm que usar. Isso é ponto pacífico e pronto, a gente tem que usar esse sistema. Agora, para que você consiga ter uma gestão mais assertiva, nós preferimos utilizar o sistema de custeio variável ou sistema direto, tá ok? Para o demonstrativo de resultados, onde aparece a margem de contribuição, que é o que vai contribuir para pagar todos os teus custos e despesas fixas e o teu lucro. Então nós preferimos olhar o sistema de custeio variável ou direto. E tem um vídeo, se você ainda não sabe o que é um sistema de custeio e o outro, tem um vídeo aqui embaixo, você clica e você vai saber a diferença entre a absorção e o sistema de custeio variável direto, tá ok? Mas isso não vem ao caso agora. Vamos falar agora a respeito de como que você pode calcular a sua capacidade lucrativa otimizável, enxergar o tamanho do rombo, digamos assim, que você tem para trabalhar em custo variável direto, tá? Primeira coisa que você tem que entender é, nós utilizaremos aqui a metodologia de custeio ABC concatenada com o custeio padrão, que é o que é mais utilizado, né? É o que a gente sempre fala. Existe a questão contábil e existe a questão gerencial. Aqui a gente está trazendo ferramentas gerenciais, ferramentas de gestão, ferramentas que nós de consultorias consagradas utilizamos para gerar mais resultados dos nossos clientes. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e me acompanha para você não se perder. Primeira coisa, vamos imaginar que nós temos uma empresa e essa empresa ela tem uma capacidade, ou seja, ela acabou tendo custos variáveis diretos na ordem de R$ 1.250. E de onde veio esse valor? Ela produz um único SKU, ou seja, um único produto específico, e ela fez 100 unidades desse produto, tá? Sendo que ela trabalha com estoque zero. E durante aquele mês, ela teve custos de R$ 1.000 com matéria-prima, olhando lá no DRE por absorção dela, R$ 1.000 com matéria-prima e R$ 250 com mão de obra direta, né? Então ela teve um custo variável direto de R$ 1.250, que é o que está aqui nesta canequinha, nos mostrando aqui R$ 1.250. Esse foi o custo global que ela teve. Ou se você quiser, muitas vezes a gente faz essa analogia ao CPV, tá ok? Ele é muito parecido com o CPV, você pode considerar inclusive que é o CPV aqui de matéria-prima e mão de obra direta, se for o caso a empresa não tiver mais nenhuma outra questão para alocar ali, tá ok? Agora vamos olhar quanto que deveria ser esse custo, porque essa é a grande questão. Pô, eu tive isso de custo, deveria ter isso de custo? Vamos entender agora qual seria o tamanho do custo que você deveria ter, tá? E para isso você vai precisar recorrer ao custeio ABC ou ao custeio padrão para entender o tamanho do espaço que você tem hoje, tá ok? Então vamos olhar aqui o que aconteceu nesse mesmo caso, olhando com outro sistema de custeio. Então, a empresa produziu 100 unidades e ela produz um único SKU, que é o que nós já falamos ali, em 2 postos operativos. Tá? E o que nós conseguimos visualizar na ficha técnica do produto, ou seja, o roteiro e a estrutura de produto. O roteiro é onde o produto passa, né, para fazer o custeio ABC, quais são as atividades, e a estrutura é quanto vai de matéria-prima. Então nós temos aqui na estrutura um custo unitário de matéria-prima de R$ 5,00 por peça fabricada ao padrão, já com a perda técnica, né, que os engenheiros vão falar, tá, mas e a perda técnica? 3%, 5%, o refúgio padrão, né, teoricamente. Nós temos já essa perda alocada aqui. E se eu fiz 100 unidades, nós temos 100 vezes 5, R$ 500 de matéria-prima, tá? Esse é um primeiro ponto. R$ 500 de matéria-prima é o que deveria ser gasto. E num segundo momento, no roteiro de fabricação, nós temos então que ele tem 2 postos operativos que são o posto A e o posto B. Qual é o custo
unitário de mão de obra direta ou de maquinário daqueles postos ali. Eu coloquei mão de obra direta porque eles só trabalham com pessoas aqui no caso, é uma mini linha de montagem. Então que ele utiliza no posto A para fazer um produto unitariamente 0,05 hora homem ou hora, tá? Vezes uma taxa hora daquela máquina de R$20. E o que é essa taxa hora? É todo o custo da máquina ou do posto operativo, com depreciação, todos os custos de salário, tudo que está ali, que vai diretamente ao produto, dividido pelo número de horas que aquela máquina tem, certo? O número de horas que aquela máquina tem disponibilizado. Tá? Aí eu divido isso pela a minha produtividade histórica, eu tenho minha taxa hora padrão, né? Então eu tenho aqui 0,05 vezes R$20 de taxa hora. Vezes as 100 unidades produzidas, me dá então R$100 que eu deveria ter gasto no posto A. E no posto B, seguindo o mesmo raciocínio, 0,01 hora vezes R$50, aqui esse posto ele é um pouco mais, mais que o dobro, mais caro que o primeiro, nós temos então a mesma conta aqui, só que ele utiliza menos horas, 0,01 vezes 50 vezes 100, R$50 que deveria ter sido gasto. Quando eu somo 500 de matéria-prima mais 100 do posto A mais 50 do posto B, eu tenho um custo variável direto padrão de R$650. Onde está a minha capacidade lucrativa otimizável? Vamos vir para uma segunda canequinha aqui, ó. Então, se eu tenho R$1.250, que é o que eu efetivamente gastei, é o real, contra R$650 de custo padrão, baseado em atividades, em roteiro e tal, qual é a minha CLO, a minha capacidade lucrativa otimizável? Basicamente, é a diferença entre 1.250 e 650. Esta fatia aqui, ó, que são R$600. Então, olha que absurdo. Nós temos aqui um custo global de 1.250, sendo que eu deveria ter gasto 650. Eu gastei quase o dobro do que eu deveria ter gasto. Tá vendo aqui, ó, 600 mais 650, 1.250. Então, eu gastei quase o dobro do que eu deveria ter gasto. E aí vem a pergunta, eu consigo recuperar 100%? Nunca. Nunca você vai conseguir recuperar 100%. Eu estou falando por conhecimento de causa. Você tem uma ideia, a Toyota, que tem várias empresas ali, just in time e tal, com ela consegue chegar a 80, 85 no seu mapa de fluxo de valor global. Então é muito difícil você conseguir otimizar 80, 85. É nível Toyota, tá ok? Depende muito do processo, você vai conseguir otimizar 65, 70, 75, 80, depende do processo. Muito bem, aí vem algumas perguntas que você como controller, CEO, CFO, tem que se fazer. Primeiro, onde está o desvio? Você pode calcular algumas coisas aqui. A primeira delas é, qual a produtividade desta minha operação? Neste caso é uma mini fábrica. É só você olhar aqui, ó, que deveria ter gasto. Aliás, gastou R$250 com mão de obra, contra, se você somar esses dois aqui, ó, de mão de obra que você deveria ter gasto, comparando um com o outro, né, 250 com 150, você vai ter aqui um aproveitamento de 60%. Ou seja, a sua produtividade real é 60%. E ela difere, e às vezes muito, do que é apontado na tua fábrica. Porque na fábrica, eles colocam um monte de parada programada e não entra no cálculo da produtividade. Então, a produtividade real do custo, que nós chamamos da Ferreira Filho de PRC, é 60. Ok? Deveria ter gasto 150, gastei 250. Esse é o primeiro ponto. E qual que é, então, produtividade 60? E qual que é a eficiência de consumo de materiais? É só você olhar que gastou 1.000 e você deveria ter gasto quanto? 500, já com a perda técnica. Então, qual é a eficiência de consumo de materiais? 50%. Certo? Então, é muito, muito baixo. Então, é aqui que nós pegamos e falamos a respeito de muitas vezes estarmos reclamando de imposto, reclamando do mercado. Sim, isso acontece, é fato. Não vou falar que a gente paga realmente muito impostos. Porém, olha o tamanho do trabalho que tem para ser feito internamente.
50% que você pode trabalhar aqui um target aqui para aumentar, melhorar a eficiência de consumo de materiais, e dá para salvar muito aqui, e 60% aqui na eficiência e produtividade real do custo. Então realmente tem um caminho muito grande para trilhar. Tá ok? Então, pessoal, é assim que se calcula a CLO. Então, aqui nesse caso, a CLO seria 100%, tá? Ela daí, o quanto você vai conseguir recuperar, um consultor, um controle, vai te dizer a partir das ações operacionais que são traçadas para buscar a melhoria. Tem que ver quais desvios estão sendo gerados em cada uma delas para gerar essa 40% de perda e 50% de perda, que é a diferença para 100, para poder ser trabalhado. Onde está o pareto do desvio para a gente poder atuar, tá ok? Então, aqui eu trouxe o poder de 2 sistemas de custeio diferenciados para poder fazer com que você calcule de uma forma assertiva e simples qual é a tua CLO. Isso você pode fazer amanhã na tua empresa e enxergar qual o tamanho do espaço que você, como controller, CEO, CFO, né, ou analista de custo, tem para trabalhar, né, para buscar de resultado, tá ok? Então esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Então curte, comenta, compartilha com quem você acha que o conteúdo pode ser útil, tá ok? E se tiver qualquer dúvida, pode postar aí, colocar no post ou no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, que assim que a gente tiver um tempinho a gente responde com toda certeza, tá ok? Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!